Com a inflação e os preços nas alturas, o índice de endividamento das famílias só aumenta e muitas começam a enfrentar desequilíbrios sérios nas finanças. Mas e os filhos? Até que ponto os pais devem envolvê-los nessa questão? A psicóloga Sandra Bittencourt fala sobre isso. Olá, Sandra. Olá. Primeiro de tudo, os filhos têm que participar, têm que saber o que está acontecendo na casa? Olha, os filhos têm que saber a realidade que vive a família. Ok? É claro que vai se conversar com os filhos dentro de um filtro que é adequado à faixa etária, não é? Tudo que se fala entre o casal, entre os adultos, nem tudo se fala para a criança. Fala-se de acordo com a faixa etária, mas é importante que a criança ela tenha ciência, não é, da condição real da família, né, para não viver num processo ilusório, né? Então tem que ser mais ou menos é mais. Então muito detalhe não precisa, mas por exemplo, né, a gente coloca, acontece muito. O papai perdeu o emprego, filho. Agora nós temos, é mais ou menos assim. Agora nós temos que economizar. Sua mesada talvez vai ter que diminuir. Tem que falar assim. Claro, a criança, veja, a criança precisa estar dentro da condição real da família. Muitas famílias vivem fora, mesmo com emprego, vivem fora do seu padrão normal de vida, de realidade de vida. A gente vem ao longo do tempo num processo muito forte de consumismo, não é? Porque muitas famílias nem conseguem conceber outros passeios a não ser o shopping. E as crianças, elas são o tempo todo bombardeadas com quero, preciso disso, imagina se meu filho não vai ter. Então, já tá normal viver meio fora da realidade. Isso ocasionando grandes questões depois com a criança. Então, viver dentro da realidade da família, não é? Pode ser um grande aprendizado. Então, se fala para a família que as coisas mudaram dentro de casa, mas o que mais importa é que todos estão juntos, todos estão unidos e que todos vão trabalhar, não é? Em benefício do bem-estar de todos. E a criança pode ser envolvida nessa questão. Muitas vezes, bem falado, a criança bem trabalhada, ela até abre mão da mesada, porque não é isso que é o fundamental para a criança, quando ela é bem conduzida, né? Quando a família tem esse padrão já, né, da questão do materialismo, do consumismo e tudo mais, essa mesada ganha uma proporção, o valor dessa mesada, não é? Ultrapassa a questão do que de verdade importa. Então, quando você encaminha de uma outra forma, desde sempre, é claro que fica muito mais natural conversar com a criança dentro dos moldes da realidade. É claro que é uma frustração, né? Porque às vezes o pai não pode mais, por exemplo, pagar a escola particular. Daí a criança, olha, filho, você vai ter que ir para uma escola pública, por exemplo. A criança, existe um impacto, como que os pais podem ajudar nessa... É uma maneira, uma transformação mesmo, né? De vida da criança, para ela ainda assim se sentir segura, para ela se sentir bem. Olha, primeira coisa, se mostrar unidos, né? E envolver a criança nesse sentido. A coisa fundamental é não olhar com dó, com pena, olha, coitado do meu filho. Não, não é. Que, na verdade, isso é um aprendizado para todos. E quando isso é bem colocado, né, e a família está fortalecida na união amorosa mesmo, que é o que importa para dentro da família, isso pode ser colocado de uma forma como se a criança... Isso é uma parte que a criança pode doar em benefício do desenvolvimento e do fortalecimento da família. Então, quando se fala isso para a criança, não é? Você vai para uma escola pública porque nós precisamos que isso aconteça e assim por diante. A criança fica mais fortalecida, principalmente quando ela olha nos olhos dos pais e ela não vê nos olhos dos pais, dos avós e assim por diante, como se ela fosse uma coitada para ir para a escola pública, não é? Na verdade, seria, né? O certo é que todos fôssemos para a escola pública, né? Estudei em escola pública, era uma outra época, mas é importante que a criança compreenda que essa é a parte que ela pode colaborar com a família dela. Para não ferir a autoestima dela também, né? Porque imagino que ela possa se sentir inferior aos coleguinhas que ficaram. Então, vem muito dos adultos, né? Como que levar toda essa situação. Às vezes o adulto sofre mais, né, Sandra? Com certeza.
Com certeza, os adultos sofrem mais e muitas vezes a questão é a inabilidade de lidar com o universo da criança. A criança muitas vezes ela tem muito mais facilidade e habilidade de lidar com isso do que os adultos imaginam. A questão é conduzir, não é? E olhar para essa criança como um grande colaborador desse momento tão difícil da família. E isso ela vai levar como um aprendizado para a vida toda, passar por situações diversas, né? Essa é a realidade, não é? Porque a criança vai frustrar. Não existe crescimento sem frustração. Não existe. E o que é importante também é que a criança possa ser envolvida nisso e que os pais, então, foi para estudar na escola pública, tem uma outra forma de, um outro nível de conteúdo, vamos estudar juntos, né? Vamos estar mais unidos em torno disso. Não fazer disso, de verdade, uma derrota, muito pelo contrário, fazer disso um grande aprendizado familiar. E isso transforma famílias, fortalece profundamente caráter, não é? E a gente não pode olhar isso como um grande problema, mas sim como algo a ser aprendido, a ser desenvolvido. É assim que as famílias crescem, é assim que a força se estabelece dentro de cada elemento. E todos unidos, todos superam, com certeza. Tá certo. Muito obrigada, viu, Sandra? E até a próxima. Sim. Liliane.